E hoje, aqui no estúdio da TVCI, eu tenho o prazer de receber o Lorival Soares da Silva Júnior. Ele que já está aqui sentado. A gente vai ter um grande bate-papo, uma grande conversa nesses próximos minutos. Hoje é celebrado o Dia do Bombeiro Militar. Então a gente trouxe aqui alguém que faz parte, com certeza, da história do Corpo de Bombeiros aqui no litoral do Paraná. Responsável também, integrou o grupo ali que acabou implementando as ambulâncias aqui no nosso litoral. Então realmente tem uma participação muito grande no Corpo de Bombeiros aqui da nossa região. Bombeiro, então, da reserva, há muito tempo contribuiu aqui para a nossa região. Primeiramente, seu Lorival, muito obrigado por ter participado aqui, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigado, Michel. Bom dia a todos do estúdio, bom dia aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite e espero que a gente possa estar participando e abrilhantando esse programa que tem tanta audiência. Seu Lorival, é importante a gente falar com o senhor assim para a gente começar essa conversa. Como que surgiu essa vontade lá atrás de ser bombeiro, de trabalhar com isso, de ter realmente essa participação numa profissão tão importante? Para ser bem sincero, Michel, eu nem imaginava que eu iria ser bombeiro, né? Eu trabalhava numa loja na antiga Hermes Macedo, que era conhecida onde fica hoje em dia as Casas Bahia, e um colega de trabalho, ele chegou dizendo, vou fazer a inscrição para o Corpo de Bombeiros em Curitiba. E para nós naquela época era muito difícil, estar se deslocando, tinha horário de trabalho. Daí ele falou, não, meu primo, que é da Polícia Militar, vai lá e faz a nossa inscrição. Aí ficou tão fácil que eu entreguei a documentação para ele, o primo dele fez a inscrição para a gente, nós fomos lá prestar o concurso. Aconteceu que eu passei e ele não passou. E entre quase 4 mil candidatos na época, a gente conseguiu ainda ficar entre os 10 primeiros colocados do concurso. Aí começamos a academia em janeiro de 87, numa turma de 80 alunos, eu fui o primeiro colocado. E de lá para cá, aí eu consegui me ver bombeiro, né? O despertar pela profissão, eu digo que começou durante o curso de bombeiro que a gente fez em Curitiba, que foram 6 meses de academia, né, para formação. E no dia a dia eu consegui perceber o que era ser bombeiro mesmo, né? E assim foi uma carreira que eu modestamente acredito que foi uma carreira de sucesso. E desde que o senhor saiu da academia, já veio atuar aqui no litoral? Não, eu fiquei trabalhando ainda no quartel central em Curitiba, ali na Nunes Machado, com o Visconde Guarapuava, por 1 ano e meio. E depois fui transferido para Paranaguá. Eu sou nascido e criado em Paranaguá, mas aí fui transferido para Paranaguá porque havia necessidade de efetivo aqui em Paranaguá e eles alocaram o pessoal que era do litoral para as unidades mais próximas, né? Então eu vim para Paranaguá em 89. Aí em Paranaguá eu trabalhei boa parte nos caminhões de combate a incêndio até então, e depois a gente veio se especializar especificamente no atendimento pré-hospitalar, que são as ambulâncias que a gente vê rodar até hoje por aí, né? Sr. Lorival, tem muita criança que está nos assistindo agora e tem o sonho de de trabalhar como bombeiro militar, porque assiste nos filmes, né, aquele combate ao incêndio. Muitas vezes vem também as reportagens que a gente faz aqui na TVC que mostra essa atuação de trabalho belíssimo do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região. Mas para o senhor já até explicou para a gente assim, que nunca foi a sua vontade, né, inicial ser bombeiro, mas o que de fato despertou? Lá na academia o senhor falou que aprendendo, fazendo o curso, isso acabou despertando realmente essa vontade da profissão. Mas teve algo assim que foi uma virada de chave? É muito boa a tua pergunta, porque durante o curso de bombeiros, né, porque você passa por um curso de formação, como eu falei, nós ficamos 6 meses em academia. Nós fazíamos estágios nos quartéis, e no caso eu tive a felicidade de fazer estágio no quartel central. E nós observávamos as viaturas, porque a gente não saía para as ocorrências, trabalhava internamente. Mas eu observava aquelas viaturas saindo para a ocorrência e os bombeiros já veteranos chegando e eu acompanhava a conversa deles, os bastidores, ou depois da ocorrência, o que aconteceu, como é que era, se tinha vítima, se pegou fogo, como que aconteceu. Então, olhar aqueles colegas de trabalho, ou futuros colegas de trabalho com tanta experiência, me motivava, né? Porque eu tinha no meu colega de trabalho a minha inspiração. Eu queria ser igual a eles, né? Então, dali eu comecei a perceber o tamanho que a profissão bombeiro realmente representava para todos nós, sabe? Ali eu comecei a despertar a paixão por ser bombeiro mesmo.
E com certeza o senhor tem milhares de histórias nesses anos que o senhor atuou como bombeiro aqui no litoral do Paraná. Mas tem uma assim que chama mais atenção, que tenha te marcado um pouco mais, alguma situação de resgate, algo do tipo assim? Quando perguntam para o senhor o que é ser bombeiro, o senhor pode responder, é porque naquela situação, no dia tal, eu acabei participando de um resgate, enfim. Porque muitas pessoas têm a ideia do bombeiro aquele que vai salvar. Essa é a ideia que tem, a gente carrega essa carga, essa expectativa do público. Quando o bombeiro chega, ele vai salvar, ele vai resolver, ele vai evitar que a casa queime inteira, vai salvar todas as vítimas, ninguém vai morrer. Mas a gente trabalha em cima disso. Mas a grande pressão que existe e muitas vezes você não consegue ter esse retorno. Porque principalmente da área que eu me especializei, que é a área de trauma e acidente, nós aprendemos, né, que a própria natureza do acidente, a gravidade do acidente, ela sugere, muitas vezes leva à pior das hipóteses, que é o óbito. Então, se você não conseguir trabalhar isso como profissional, isso pode te bloquear lá adiante. Só a título de curiosidade, depois já, vamos dizer assim, mais experiente, veterano, com tantas ocorrências já nas costas, vamos dizer assim, né, você vai criando camadas, né? E a gente acompanhava os mais novos que estavam chegando e alguns colegas chegavam muitas vezes a travar o psicológico porque se pegava uma ocorrência onde a vítima ia para óbito. Se via que no quartel o colega ele ficava mais aquietado e depois pensante, às vezes perguntava-se, será que não faltou a gente fazer alguma coisa? Será que a gente não podia ter dado um gás a mais ali para tentar salvar? Então, até para você poder explicar, trabalhar a cabeça desse novo profissional e fazer ele entender que a característica da lesão, a característica do ferimento, a gravidade do acidente, sugeria o óbito, apesar de a gente trabalhar sempre com a chance de sobrevida. Então, são momentos assim que chamam bastante atenção. Alguns colegas saíram do serviço de ambulância, porque é um serviço pesado, né, psicologicamente falando, preferiram ficar na parte do combate a incêndio. O serviço de ambulância, isso é no Brasil inteiro, ele detém 90% das atividades do Corpo de Bombeiros. O incêndio tem bem menos, apesar de haver. Então, é um serviço que foi massificado e necessita, inclusive, de melhor estrutura, de mais profissionais. E como você falou a respeito de ocorrências, né, aquela que mais chamou a atenção, toda ocorrência para o bombeiro, ela chama atenção. Porque a gente não trabalha com festas. Uma vez ou outra você vai carregar um time de futebol, um atleta em cima do caminhão. Mas o caso contrário é sair para emergência, para catástrofe, calamidade. Quando é cortejo fúnebre. Então, não são situações agradáveis. Mas as que mais chamavam atenção para mim sempre foram as situações que envolviam crianças. Todas as situações envolvendo crianças, elas sempre pegam um pouco mais, porque a gente é humano, né? A gente não é robô, a gente não é insensível. Então, isso é quase uma unanimidade entre os bombeiros. Situações envolvendo crianças, sempre elas vão pesar um pouco mais para nós, né? Até compartilho isso com o senhor, que há mais de 2 anos eu trabalho no setor policial aqui da TV. Então, se o Corpo de Bombeiros está na rua atuando, tem também a nossa reportagem, a gente também está junto, tentando ali relatar o que está acontecendo. E realmente eu compartilho dessa opinião, né, desse sentimento com o senhor, que sempre alguma situação envolvendo crianças sempre é mais difícil da gente trabalhar, da gente relatar, porque toca um pouco mais, é realmente um pouco mais difícil. Então, o profissional bombeiro, além de ter toda a preparação para poder atuar em todas essas situações de crise, tem que também ter um psicológico muito bom, né, como o senhor disse há pouco. O senhor também foi responsável, participou do grupo, o senhor estava falando agora sobre ambulâncias, enfim, o senhor foi um dos responsáveis na implementação do sistema de ambulâncias aqui no litoral. Como que foi isso? É uma necessidade que havia naquela época e se mostra importante até hoje, né, Sr. Lorival? Michel, o serviço de ambulâncias no Corpo de Bombeiros sempre existiu. O que a gente quer colocar como divisor de águas foi o advento SEAT. O SEAT surgiu no Paraná em 1990. Foi um projeto piloto que vieram
paramédicos do Canadá, fazer a primeira turma do CIAT em Curitiba, e depois essa primeira turma acabou formando os novos instrutores dentro do Corpo de Bombeiros que foram propagar o CIAT no Paraná inteiro. E Paranaguá não tinha CIAT. Então, a gente começou a acompanhar o que existia de técnicas novas de atendimento pré-hospitalar, que surgiu para nós, o Corpo de Bombeiros, em 90, e acompanhávamos aulas dos bombeiros formados pelo CIAT que vinham fazer aqui em Paranaguá. E numa dessas aulas, nós fomos convidados, o Corpo de Bombeiros recebeu convites para colocar bombeiros lá para participar de um curso que seria ministrado por bombeiros do CIAT para a Petrobras, para a Transpetro. E conversando com eles, e a gente estava já envolvido com essa coisa do pré-hospitalar, que é um novo atendimento, né? Porque o serviço de ambulância que existia anterior a isso era as ambulâncias padrão Caravan. Né? E não existia, era só um transporte de acidentados, não um atendimento especializado. E nós, na hora do coffee break, lá no curso que nós estávamos fazendo na Transpetro, olhamos na garagem da Transpetro, tinha uma veraneio, que era totalmente fora do padrão das ambulâncias necessárias. A gente brincou, poxa, se a gente tivesse até uma veraneio dessa aí, já estava bom para nós, lá para o bombeiro. E alguém da administração que estava ali falou, não, mas faz um ofício que nós vamos doar para vocês, porque nós não sabemos o que fazer com esse carro aí. Aí nós convencemos o nosso comandante a fazer o ofício, ele fez, nós entregamos lá, recebemos a ambulância, foi doada. Eu lembro que a ambulância era branca e o carro do bombeiro é vermelho, né? Aí tudo através de doação, conseguimos o pessoal que pintasse, o pessoal da carpintaria do Porto nos ajudou a fazer o mobiliário, o pessoal da Secretaria de Saúde, na época da enfermeira Isabelle, doou os materiais que a gente precisava e nós começamos a rodar o primeiro serviço de pré-hospitalar, né, padrão CIAT, em Paranaguá em 1995. E com um ano de atendimento, nós já tínhamos 1.200, em um ano de atendimento de ambulância, nós já tínhamos mais de 1.200 acidentes atendidos. Isso sensibilizou o comando a solicitar uma ambulância padrão de Curitiba, que também foi doada, foi encaminhada para Paranaguá, para o Corpo de Bombeiros, agora pelo Corpo de Bombeiros, e a partir daí foi desenvolvidas as turmas de CIAT, outras equipes de socorristas, mas fomos em três bombeiros, que idealizamos, buscamos com o aval do comando e hoje em dia nós temos aí todo um sistema rodando, né, com CIAT, com SAMU, com tantas outras ambulâncias para hospitalar no litoral inteiro. Conversar com o Lorival é uma aula. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas, a gente podia emendar o Bonde Litoral já com Voz do Litoral, de tanta história, de tanto ensinamento que ele tem para passar para nós. Já estamos aqui há um bom tempo conversando. Hoje é o Dia Nacional do Bombeiro, então por isso a gente convidou o Lorival a estar aqui. Mas queria pedir para o senhor agora, para a gente encerrar essa nossa entrevista, esse nosso papo, que o senhor olhasse naquela câmera lá e deixasse um recado para a criança, para o jovem que está nos assistindo agora, que tem vontade de também trabalhar no Corpo de Bombeiros, que tem essa inspiração, que tem esse dom também, que é ser bombeiro militar. Qual que é o recado que o senhor dá agora para esse jovem, para essa criança que está nos acompanhando? Legal, Michel. Então, eu gostaria de dizer que, independente da dificuldade, independente do quanto que você imagine que será difícil alcançar os seus sonhos, busque, trabalhe, porque através do trabalho, do empenho, da perseverança, é que você vai alcançar todos os teus objetivos, desde que você não precise pisar em ninguém, puxar o tapete de ninguém e siga de maneira reta, estreita e segura. O Corpo de Bombeiros é uma das profissões mais abençoadas que existem e eu tenho certeza que você vai fazer parte disso tudo e você vai alcançar os seus objetivos. Lute por eles que você vai alcançar, com certeza. Muito bacana. Lorival, muito obrigado pela sua participação por aqui, por todas essas histórias, por toda a importância que você tem também dentro da corporação, dentro do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região. Parabéns pelo seu trabalho, por toda a sua vida dedicada ao Corpo de Bombeiros. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e estaremos à disposição na medida que vocês precisarem. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado.